Graças a Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 7. Capítulo 7, versículo de número 22 e 23 e 24, do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo de número 7, versículo 22, 23 e 24. Glória a Deus. Aleluia. E logo estaremos lendo o livro de Mateus 25 em diante, versículo 1 ao 13. Diz assim: Porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios, mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno andaram para trás e não para frente ou adiante. Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 1 ao 13. As 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram encontrar-se com o noivo. As nécias, ao tornarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouve-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, digo que não vos conheço. Vigiai, pois, que não sabeis o dia e nem a hora. Amém? Senhor Deus, aqui estamos uma vez mais, mediante a oportunidade que o Senhor concede a todos nós. Estamos vivendo, Senhor, o sentido da Tua palavra. Meu Deus e meu Pai, uma vez mais eu rogo a Tua bondade para com a minha vida, onde estaremos, meu Deus, a transmitir a Tua palavra. Abre nossa mente e nosso entendimento. Ó Espírito Santo de Deus, meu amigo, seja bem-vindo a esta mensagem. Em nome de Jesus te peço, Pai, como sempre tenho pedido ao Senhor e ao Teu Filho também, seja bem-vindo, Senhor e Teu Filho, a esta mensagem em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos,
Semana passada nós tivemos uma experiência, a quem estava aqui no culto, interessante, onde nós tratamos de forma aplicável infelizmente não foi transmitido por conta daquilo que falamos agora há pouco, e Deus foi direcionando ponto por ponto, à luz do tema, que diz que tu és um regressista ou um progressista, falando sobre José, né? Aparentemente não tem nada a ver, mas da forma que Deus falou semana passada foi muito tremendo, e hoje não vai ser diferente, à luz da palavra do nosso Deus. O interessante, meus irmãos, é que o Senhor Deus de Israel, Ele tem e continua se comportando de forma que nós viéssemos a viver um sentido esse a qual viesse a glorificar o nome dEle. Em nenhuma vez, falo isso com propriedade, em nenhuma vez, dado a evidência do Senhor ao homem, em nenhuma vez houve vacância de Deus faltar com a sua palavra. E jamais iremos ver o Senhor faltar com a sua palavra, porque de fato Ele é esse Deus que é zeloso pela sua palavra, onde a mesma nos dá a ênfase com muita propriedade, dizendo que tudo iria se passar, porém as palavras dele permaneceriam para sempre. E tratando, meus irmãos, à luz da Bíblia Sagrada, nós vemos o comportamento do homem ao nosso Deus, comportamento esse que infelizmente não transcende a definição verdadeira daquilo que o Senhor propõe. Você vê, e nós somos percebedores da forma que ele se apresentou a Jeremias, dizendo: olha, porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca dos holocaustos e sacrifícios, mas isso lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz. E esse comportamento, meus irmãos, tratando-se dos tempos atuais, não mudou. Não mudou. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Hoje, para nós recebermos perdão do Senhor, para existir uma vacância legalista, é preciso a gente matar algum animal? Não. Você já matou algum animal para haver remissão de pecado? Sim ou não? O que me chama a atenção nessa história, meus queridos irmãos, é justamente que Deus falou ao povo de Israel, a Jeremias. A gente às vezes
passamos por um colapso de amnésia. Eu disse para alguém essa semana agora, e disse: olha, todos nós iremos passar por consequências por aquilo que nós plantamos. E detalhe, a forma que Deus trata, Rodrigo, não é no agora, é na hora certa, é no momento certo. E às vezes nós estamos nessa transição do futuro, e o futuro, querendo ou não, ele é existente, ele passa a ser existente na vida do homem, daquele que um dia ainda não chegou a ser dizimado dessa terra. Querendo ou não, se ele é participante, ele vai provar do que ele plantou aqui no passado. E o Senhor Deus disse: olha, eu não disse nada para eles, o que eu disse foi somente isso: dai ouvidos à minha voz. Anda nos meus caminhos, para que vocês venham viver uma vida em abundância, venham viver bem na minha presença. Mas eles não deram ouvidos. Eu volto a dizer, nenhum de nós fomos preciso matar animal para ver perdão. De forma etimologicamente falando, Jesus veio como cordeiro para com cada um de nós, ou seja, uma só morte. Na tipologia, como cordeiro ele veio, e deu-se seguimento, meus irmãos. O que precisaria existir e existe é a palavra, é o mandamento, a qual está em meu poder, a qual também está em vosso poder. E nesta palavra, meus queridos irmãos, existem verbalizações de Deus, e existem também acontecimentos das verbalizações de Deus. Traduzindo, que culpa tem Deus diante das situações adversas que o povo de Israel passou? Quem é o maior culpado? É o próprio homem, é o próprio ser humano. Então não adianta a gente querer dilumbrear, não adianta a gente querer ser tomado por inocente, não, pelo contrário. Nenhum de nós, como nós lemos nas mensagens anteriores, colocamos como prova o número de números, em números, onde o Senhor diz: olha, ninguém vai ser tomado por inocente, ninguém. Falamos anteriormente acerca do que o regressista, ele é desleixado dos estatutos. Ou seja, existe uma falta de zelo, porque se existisse um cuidado preciso, aleluia, se existisse, meus irmãos, um apreço, afinco para com as Sagradas Escrituras, eu tenho plena convicção que nós seríamos pessoas totalmente diferenciadas na presença deste Deus maravilhoso. Mas aqui nos trata de forma narrativa, onde ele disse: olha, que eles não deram ouvidos, nem atenderam. Se não deram ouvido, então não existe
uma pessoa ser beneficiada. Tu já pensou um negócio desse? É daqui a pouco onde eu vou chamar a vossa atenção. Olha o que diz aqui o versículo 24. Mas não deram ouvidos, nem atenderam. Então, se existe esse pronunciamento de ouvido, então eles não quiseram atender. Sim ou não? Vou repetir de novo. Vamos supor que isso aqui é uma porta. Passa um pouquinho para o estudo dele. Mais para cá. O senhor fica bem aqui para preto, aqui. Olha o que Deus está tratando aqui. Daqui a pouco eu vou chegar lá em Mateus 25. Irmãos, ninguém é surdo. Quando você e eu temos a nitidez da nossa audição, ninguém é surdo. E essa didática, ela vai falar comigo e com você de forma precisa. Porque se você for lá, preste atenção, se você for lá no capítulo 25 de Mateus, você vai ver que houve uma verbalização de dentro. Está lá no versículo 13, está lá. Olha a diferença, meus irmãos, de mim e de você. Ponto 1. O progressista, ele vive diferente. Ei, o progressista, ele sempre quer viver um sentido de vida e de crescimento. E quando ele vive um sentido de vida e de crescimento, ele está atento para com aquilo que está sendo falado para ele, para que venha existir um crescimento na vida dele. Detalhe: todos nós fomos estudantes, alguns se formaram e outros, infelizmente, não chegou a este patamar. Você sabia de uma coisa? Que tem muita gente que não vai receber o cânon da salvação? Vou dizer de novo, tem muita gente que não vai receber o cânon da salvação. Aquele canudinho, não tem aquele canudinho que o formando recebe? Tem muita gente que não vai receber. Sabe por quê? Como eu falei para os irmãos no estudo do ano passado, no mesmo livro de Jeremias, porque tem muita gente vivendo no seu reduto. Volto a dizer, Deus queria falar com Moisés, com Abraão, fora. Porque primeiro ele chamou, ele ordenou, Abraão, saia para fora. E quando ele saiu de dentro do reduto dele, Deus pegou, agora o negócio assim, agora vai ser diferente. Já vou chegar aqui. Mas não deram ouvidos, nem atenderam. O interessante é que eu e você queremos, querendo ou não, ser ouvido pelo Senhor. Quantas e quantas vezes nós somos questionadores? Deus não está me ouvindo. Não é assim o pronunciamento? Deus não está me escutando. Aí começa a se lamuriar. Mas irmãos, vamos lá. Se você quer ser atendido pelo Senhor, por que você não quer atender a voz do Senhor? Porque ambas as partes estão na parte interna. Você está na tua parte interna de vida, e Deus também está na parte dele interna de ser um Deus que vela e zela pela minha vida e está me vendo, está te vendo.
Porém, Tiago diz, para ele me encontrar, ele se encontrar comigo, com você, nós temos que ir até ele, para depois ele vir a mim, a você. Aí aqui está dizendo, meus irmãos, com precisão, um exemplo, aqui é o Senhor, aqui existe uma porta, e aqui somos nós. Essa porta aqui, meus irmãos, sempre vai ser existente, sempre. Vai haver horas na minha vida, na tua vida, que nós vamos fechar essa porta, por conta da nossa ignorância, estupidez, por conta do nosso egocentrismo. Paulo diz que para alguns vai ter comichões nos ouvidos, a gente vai fechar essa porta. Mas tem um detalhe, Deus nunca vai deixar, enquanto a igreja estiver aqui na terra, Ele nunca vai deixar de falar comigo, com você. Entenda. Aqui está dizendo, vou dizer de novo, mas não deram ouvidos. Sim ou não? Sim ou não? Muito bem. Olha o que diz aqui, meus irmãos. Versículo de 26. Mas não me deste ouvidos, nem me atendeste. Opa. Então, se não atendeu, ele está o quê? Ele está batendo. Ele está batendo. Está lendo Apocalipse também. E detalhe, nenhum de nós somos surdos. Porque no versículo de número 13 do capítulo 25, você vai ver que ele, literalmente, quer ver? Versículo 13. Mas ele respondeu da onde? Do lado de dentro. Aí você vê que o negócio mudou. Foi basicamente assim, ó, pã, para fora, inverteu-se. Aqui, agora está o Senhor, e aqui está eu e você. Quem está entendendo a mensagem? Diga glória a Deus. Detalhe, meus irmãos, hoje, literalmente, está assim, ó. Obrigado, pastor. Vem para cá e aqui. Hoje, meus irmãos, está assim. Por enquanto, está assim. Essa porta, ela é existente. Ela nunca vai deixar de existir. Ela só vai deixar de existir no dia que você mesmo, eu não quero mais essa porta diante da minha presença e da presença do meu, e Deus, e assim vai. Mas infelizmente, meus irmãos, ela é existente na vida da grande maioria das pessoas. Ela é existente. Aqui. E aqui do lado de fora existem dois tipos de pessoas: o prudente e o nécio. Vamos lá. O que é prudente? É aquele, a epígrafe, o regressista e o progressista, pautado na parábola de Jesus, Mateus 25, 1 ao 13. O que é prudência? É aquele. Então, se é aquele, está dizendo para você e para mim que não é todos. Porque se fosse todos, Jesus não estava contando a parábola somente da prudência, não. Não, peraí, tem prudente e tem nécio também. Tem joio e tem trigo. Tem bode e tem ovelha. Vamos lá. É aquele que se comporta de forma cautelosa, que se esquiva do perigo, o qual vive o velho provérbio popular: um homem prevenido vale por dois.
Vamos lá. O que é nécio? É aquele que é falho de instrução, de conhecimento, ou seja, além dele ser falho de instrução, ele também falho de conhecimento, ou de inteligência, ou seja, ele é tolo, ignorante, né? Ainda não é inteligente. Como é que chama lá no mundo? A gente chama de ignorante, né? Porque o ignorante é aquele que não tem conhecimento. Mas o provérbio, o povo diz que ele é burro, né? Para entender mais, né? Para não chamar, para não dizer que ele é, né? É burro. Vamos lá. Demente, estúpido, ignorante, não tem aptidão e é incompetente, é incapaz, para você ver, ó. Então, do lado aqui, olha, presta atenção, olha o que Deus está dizendo para você e para mim. Querendo ou não, existe o prudente e existe o nécio. Irmãos, olha para cá. Ninguém iria entrar dentro de Canaã de qualquer jeito. Ninguém vai entrar no céu de qualquer jeito. Para nós adentrarmos, e detalhe, para entrar também dentro do lugar santo e dos santos, não entrava de qualquer jeito. Tinha as suas diretrizes. Aí, a palavra do Senhor de forma direta está dando esclarecimento a mim e a você, para que nós venhamos ter, pelo menos, meus amados irmãos, a consciência do que de fato nós somos. Se nós somos o prudente ou se nós somos o nécio. Mas tem muita gente que não quer ser nécio, presbítero. Não aceita, não concorda. É o que a Bíblia diz, que nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Tem um rapaz aqui no bairro aqui nosso, que você sabe quem é. Ele é muito conhecido aqui. A unidade 203, sabe quem é esse rapaz? Eu cheguei um dia desse, mas a missionária, em uma localidade onde eu mesmo estava, eu disse assim: ô fulano, até quando tu vai viver desse jeito? Aí eu disse assim: pastor, o senhor não pode dizer isso, o senhor está me julgando. Eu falei assim: meu querido, a Bíblia diz que nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Ou seja, se fizer um exame de como é que é? Esse negócio minha aí, vai diagnosticar que o teu sangue está contaminado. Agora tu não está assim não, tu está sem o efeito. Pegando esse gancho, meus irmãos, aquilo que eu acabei de dizer agora, ninguém quer ser nécio. Todo mundo quer viver na estação da prudência. Mas olhando, meus irmãos, para a introspectividade, quando a pessoa tem esse entendimento, tem essa maturidade, é se submeter, é se colocar de forma, eu estou errado mesmo, eu reconheço que eu estou errado. Mas infelizmente as pessoas não têm esta dádiva. Ele nunca vai querer ser um homem sem instrução. Porque o homem, quando ele é a igreja, quando ela é bem instruída, eu vou dizer de novo, quando a igreja ela é bem instruída, os seus comportamentos
é diferente. A instrução é diferente de conselho. A instrução é para você não entrar errado, não fazer nada errado, não é assim? É instrução. É que nem você entra dentro de um veículo, o instrutor vai te ensinar como você tem que dirigir. E quando a pessoa ela é bem instruída, ela tem conhecimento, porque ele vai ser instruído, ou seja, ele vai nascer dentro dele um nível de sede de conhecimento. Aí vai se tornar uma pessoa o quê? Inteligente. Porque aqui o nécio é aquele que é falto de instrução, de conhecimento, de inteligência. Ele é demente, ele é estúpido, ele é ignorante, não tem aptidão. Ele é incompetente e incapaz. E essas cinco virgens, irmãos, elas eram virgens. Aí Deus, na tipologia, Ele olha para você e para mim como uma noiva virgem, imaculada, pura. Antigamente, vamos aqui para um esclarecimento. As mulheres antigamente, elas se guardavam até o dia do casamento. Hoje em dia virou moda. Eu não tenho vergonha. Eu ia falar uma coisa aqui, deixa pra lá. Então, meus amados irmãos, hoje virou moda, tem que ter camisinha. As pessoas orientam, as pessoas, não, tu tem que ter camisinha, e assim vai, tem que espalhar, para não poder pegar doença, vamos lá, aquela coisa toda. Ou seja, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Infelizmente, meus irmãos, como eu falei na mensagem anterior, infelizmente existem pessoas que ainda existem escribas, saduceístas e fariseístas dentro da igreja. Está aqui, meu irmão. A Bíblia diz que o Senhor, Ele enviou, desde o dia que vossos pais saíram da terra do Egito, enviei a todos os meus, versículo 25, está aqui do capítulo 7, versículo 25, desde o dia que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei a todos vós, meus servos e profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. Mas hoje em dia, infelizmente, estão invertendo os valores. Hoje, líderes espirituais estão dando ensinamento de libertinagem. Pode tudo. Pode tudo. Mas se você fazer uma retrospectiva da igreja de 100 anos atrás, não podia, por que pode hoje? Que negócio é esse? Que Deus mutável é esse? O meu Deus é um Deus imutável. O meu Deus é um Deus imutável, Ele não muda. E por o homem não querer mudar, meus irmãos, é por isso que existem as prudentes e existem as nécias. E pode prestar atenção aqui, só quem ficou do lugar de fora foi os nécios, as nécias. Não vai subir aquele que se comporta como nécio, vai ter que ficar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Mas todos quanto que é tido como prudente vai ouvir, vai estar preparado para o grande dia do Senhor. Está aqui, meu irmão. Aqui tem um nécio e tem um prudente. Estão onde, meus irmãos? O mais interessante, vem aqui, Prebito, fica bem aqui assim. O interessante, meus irmãos, que ainda ele não estava aqui dentro.
Ele estava por vir. Olha o que diz aqui em João 14. Primeiro, 14:1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for dito, eu vos não teria dito, pois vou preparar o quê? Lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós o quê? Também. Todos os cultos, não vou dizer todos, mas a grande maioria na rede social, cultos também, estamos falando que Jesus está voltando. E infelizmente tem muita gente taxada ali, quando o Senhor disse a Jeremias, mas eles não te darão ouvidos, e nem te atenderão. Espera aí, te dá ouvidos, conversa pertinho, mas ele está voltando, viu? Ele está voltando, e não te atenderam. Nos tempos atuais, está tão acostumado com aquilo que o mundo oferece, que ele já está distante. Expliquei para os irmãos um dia desse, que repito de novo: ouvir é uma coisa e atender é outra. Ei! Porque existe uma distância, meu irmão, entre quem está dentro e quem está fora. Existe um bloqueio. E Deus está falando comigo, com você, costumamente, né? Deus não é Deus, não é um Deus costumeiro não, mas é um Deus contínuo. E nós estamos vivendo uma evidência, meus irmãos, totalmente diferente. Porque nesse cenário bem aqui, é um cenário que vai acontecer. Porque esse cenário de hoje, dos tempos de hoje, é aqui, ó. É aqui. E ele está bem aqui, meus irmãos. Ele está aqui. Quer dizer, aqui. Ele está batendo. E não adianta a gente ser hipócrita diante de uma situação dessa, que isso é fato. Isso é verdade. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, porque isso não existe. Gente dentro da igreja, eles estão colocando uma porta perante a presença do Filho de Deus, e ele está batendo na porta. E tem muita gente, meus irmãos, que não quer viver a progressividade do Senhor, porque é ruim, é chato, é enjoativo. E verdade é que existe uma barreira. Essa barreira vai impedir de você seguirmos à frente. Mas bem-aventurado é aquele que pega essa porta e permanece ela aberta. Louvado seja o nome do Senhor. E pega na mão daquele que tem a água da vida, tem um pão se alimentar, tem estrutura para a minha vida, para a tua vida, uma vida sustentável para a glória dele. Mas essa porta ainda é existente. Obrigado. A porta, infelizmente, ela é existente. Nenhum de nós somos ignorantes diante dessa veracidade, não, meu querido. A história está nos contando aqui que umas estavam preparadas e outras não. Essas preparadas, meus irmãos, são aquelas pessoas que não são teleguiadas, são aquelas pessoas que são patenteadas na palavra, a qual são os remanescentes. São de fato aquelas pessoas, como Davi disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu volto a dizer, ainda ele não voltou. Detalhe, ponto 1: se tiver essa porta, pelo amor de Deus, arranca essa porta hoje. Arranca. Tira
tire do teu caminho. Tire. Porque se você não tirar, se eu e você não tirarmos essa porta, Ele vai estar falando comigo e com você aqui do lado de fora. Olha a diferença, aquilo que eu falei agora há pouco aqui. Ele está falando e a pessoa está aqui dentro. Apocalipse, rapidamente, Apocalipse 3, capítulo 3, abra a tua Bíblia. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, irmão, para cá. Tu vai vencer de braço cruzado, vai? Hã? Você vai vencer vivendo um sentido de ocultismo? Uma vida ocultadora? Não. Os irmãos de Davi estavam tudo lá escondido, com medo. E Davi foi para a batalha. E venceu a batalha. E naquele tempo era costume de arrancar a cabeça do adversário e levantar como troféu. E Davi veio com a cabeça de Golias e provou que Deus de fato era com ele. Se eles fossem um regressista, se ele fosse um regressista igualmente aos irmãos de Davi, o povo de Israel tinha perdido a batalha. Mas ele está dizendo aqui para você e para mim: ei, meu Deus, isso aqui é forte. Enquanto você estiver no teu reduto com essa porta fechada, tu nunca vai ser um vencedor. Mas na hora que você abrir, Ramanai, eu vou te abraçar com o abraço da vitória. Tu vai ser um vencedor, vencedora na minha presença. Sabe por que tem muita gente, meus irmãos, regressista? Porque está mantendo a porta fechada. Sabe por que ele fica batendo? Porque ele quer que você ouça. Ei, meu irmão, se a porta não estiver fechada, ele nunca vai ficar batendo. Sabe por quê? Porque ele vai entender que essa porta aberta vai estar sempre aberta para ele, mas tem que estar fechada assim para o adversário. A Bíblia diz no livro de Tiago: resistir o diabo, ele fugirá de vós. E se ele está batendo é porque tem porta fechada. E se essa porta estiver fechada, vai dar de entender, sabe o quê? Que ninguém quer ver a presença de pastor, não, lá em casa não, pastor, não, lá em casa Jesus está lá dentro, né? Eu me ajoelho, eu converso com meu Jesus, ele conversa comigo, e papá caixinha de fósforo. De fato. E aí? Ele está em concordância com teus hábitos e costumes? Você já perguntou se ele está em concordância? Eu volto a te dizer. Você disse que Jesus está lá porque você um dia aceitou Jesus. E eu acabei de provar para você aqui. Porque enquanto Jesus não arrebatar a igreja, tem nécios e prudentes. Viu? Tem nécios e detalhe. Vou ler de novo. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro, a encontrar-se com quem? Vou perguntar de novo.
Saíram a encontrar-se com quem? Rapaz, você de novo. Foi encontrar-se com quem? Pronto, bonito, gostei. Vamos lá. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias tomaram suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, não é isso? E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. O interessante é que elas foram. Foi ou não foi? Sim ou não? Tá certo. As prudentes voltaram ou seguiram avante? Seguiram. Quem foi que voltou? As nécias. Porque estavam despreparadas. Não adianta, meu irmão, não adianta, minha irmã, a gente querer voltar. Não adianta. Para se preparar. Ei, quando ele voltar, nós temos que estar preparados. Porque quando ele voltar, ele vai dar o quê? Um sentido para você e para mim irmos para o céu. Tem muita gente, né? Porque quando eu olho para essa petição, eu tenho certeza que elas ficaram chateadas. Vocês são muito ruins. Vocês não querem dividir nada com a gente. Mas elas, na verdade, sabiam o que estava dizendo. Olha o que foi que elas disseram. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte, e a nós e as vós outras. O que ela estava dizendo? Olha, estamos aqui em 10. Se eu pegar o que é meu e repartir contigo, tu vai ficar 100 e eu vou ficar 100. É o que eu vejo, meus irmãos, hoje nos tempos atuais. Esse tipo de acontecimento. De pessoas, na verdade, viver um teleguiamento, uma evidência que está totalmente fora do contexto de uma realidade de uma igreja preparada. Se elas fossem atender a voz das 5 nécias, elas estavam mais perdidas do que cego no tiroteio. Hoje está assim. Tem muita gente que se senta do lado do outro. O nécio, ele se comporta assim. O nécio, meu irmão, eu vou dizer de novo, ele não é bem instruído. Eu falei um dia desse que repito de novo. O nécio, ele prefere ouvir o diabo do que ouvir Deus. O nécio, ele vive mais o seu conceito do que a realidade da palavra, do que o estatuto da palavra. O nécio, ele vive de achismo. Eu acho isso. Eu acho que é assim, né? Aí o nécio, ele vai se sentar do lado, meu irmão, do lado de quem? Dos prudentes. Aí se senta, aí ele vai se comportar, porque aqui está dizendo que o nécio, né? O nécio, ele não tem instrução, não tem conhecimento, não tem inteligência, ele é demente, ele é estúpido, é ignorante, e não tem aptidão. Isso aqui tudinho ele vai querer passar para esse, para esse, para esse. O nécio é assim. Aí, se a pessoa tiver o Espírito de Deus na vida dele, e vai dizer assim: não, senta aqui, faz de conta que o senhor é o nécio.
não, porque se eu te der o que eu tenho, tu não vai dar valor, tu vai jogar fora, porque o que eu tenho vai me dar sustentabilidade. Porque, meu irmão, entenda, esta palavra aqui para você e para mim é uma palavra de fortificação, fundamentação, viu? De orientação e de um verdadeiro sentido de despertamento. Porque aqui está dizendo que elas dormiram, viu? Elas dormiram. É justamente os comportamentos a qual eu e você muitas vezes vivemos. Quando elas acordaram, as prudentes estavam o quê? Preparadas. E as nécias estavam o quê? Despreparadas. E infelizmente hoje tem pessoas que continuam dormindo, e quando se acorda com uma mensagem dessa bem aqui, e quando termina o culto, ele vai continuar dormindo espiritualmente falando. E o prudente não, ele vai dizer não, porque se eu repartir com você, foi isso que ela quis dizer, vai faltar para vocês e faltar para mim. Aí quando elas voltaram, meus irmãos, abre-nos a porta. Se você prestar atenção aí no versículo de número 11, você vai ver Senhor de dois tipos de pronunciamento. O primeiro Senhor com letra maiúscula, as demais minúsculas, já expliquei para os meus irmãos, significa o quê? Jesus. O outro Senhor é o homem. E abre-nos a porta. Quem foi que fechou a porta lá da arca de Noé? Foi Noé ou foi Deus? Foi Deus. Bateu. Primeiro pronunciamento: abre-nos a porta, Senhor, vírgula, Senhor, vírgula, abre-nos. Mais tarde chegaram as virgens nécias, chamando, clamando, gritando. Não adianta, meu irmão. Depois que a porta estiver fechada, não adianta. Não adianta. Porque clamar quer dizer gritar. Ei, vai haver, meus irmãos, um desespero tão grande. Eu estou ensinando aqui na noite deste dia, para você e para mim vivermos um sentido que venha glorificar o nome do Senhor. Para quando Ele vier, nós não devemos sermos taxados como nécios na presença dEle, mas sim como progressistas na presença dEle, pessoas preparadas. Quem tu diz que tu és? Um progressista ou um regressista? O regressista, ele literalmente ele é um nécio, mas o progressista, ele é um prudente na presença de Deus, um homem preparado. Porque quando chegar o outro episódio, vai haver, meus irmãos, um grito desesperador, avassalador deste mundo inteiro, porque a pessoa queria viver uma vida de regressividade. Porque se você prestar atenção, as 10, elas tinham azeite, porém, a outra é basicamente assim. Apocalipse, a igreja de Filadélfia, olha o que diz aqui, 3:10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar o que habitam sobre a terra. Venham sem demora, conserva o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Preste atenção, as 10 tinham o quê?
azeite. Tinha ou não tinha? Ei, nenhuma lâmpada, elas acendiam se não tivesse azeite. O azeite simboliza o quê? O Espírito Santo de Deus. E você vê aqui, meus irmãos, que elas tinham azeite, já estou terminando, e a outras não. As outras que não tinham, é justamente as pessoas que passam por essa questão bem aqui, ó, e não aguenta, e se entrega, né? Se entrega. O primeiro vendaval, se entrega, cai, derruba, fica logo, né? Eu falei um dia desse, tem gente que fica se lamuriando, eu não tenho força, né? Aí eu falei para alguém um dia desse, não, deixa para lá. Aí tá lá aquela coisa toda, não tenho força não, né? Aí Paulo diz: é na fraqueza que estou forte. Ou seja, hoje está assim. O nécio, ele é assim, tem azeite, mas não está completo. Não está completo. Não está completo. E por não estar completo, não aguenta. Não quer buscar. Né? E não quer ter reserva. Não quer ter. Porque é ruim. É ruim ter reserva. É ruim ser perseverante. Então fica essa palavra para você e para mim nesta noite. De forma compartilhadora, Ele impetra-nos esta palavra, para vivermos no sentido que venha exaltar e glorificar o nome dEle nas nossas vidas. Amém? Fiquemos de pé em nome de Jesus. Deus é fiel, meus irmãos. Deus é bom.